Tá tudo bem? Professor Arilson passando por aqui, pessoal, para discutir com você um pouco de legislação de trânsito. Se você gostar desse vídeo, ao final, dê um like aí, pessoal, compartilhe, né? Ajuda a divulgar a página do canal, né? Professor Arilson no YouTube. E você nos ajudando, a gente tá te ajudando também, trazendo sempre dicas atualizadas sobre legislação de trânsito, beleza? Pessoal, eu quero tratar com você hoje do artigo 220 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando nós falamos em velocidade, você só lembra do 218 e o 219, ou seja, infrações de velocidade máxima, né, de excesso de velocidade, melhor dizendo, infrações de velocidade abaixo da mínima, que também é infração de natureza média. Mas você esquece às vezes de olhar o artigo 220, pessoal. O artigo 220 ele vai falar para você das velocidades incompatíveis, tá? Ou seja, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível, né, com a segurança em algumas situações. Então o artigo 220, se você analisar, ele vai trazer 14 incisos, tá, pessoal? O artigo 220, acompanha aí, abre o seu código, pare o vídeo. O artigo 220 ele vai trazer 14 incisos para você. Destes 14, o primeiro e o 14º configuram infrações de natureza gravíssima com penalidade de multa. Os demais, pessoal, os demais do 2 até o 13 configuram infração de natureza grave. Mas a pergunta é, Arilson, por que o inciso 1 e o inciso 14 configuram infração de natureza gravíssima? Se você observar a redação do artigo e do inciso, você vai perceber que deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, quando eu me aproximo de aglomeração, pessoal, de aglomerações de pessoas, esta infração ela tem uma maior gravidade, ela tem um maior risco, né, para a sociedade. Por isso que essas duas são de natureza gravíssima. Observa só. Artigo 220, como eu falei para você, deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Inciso 1, quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, présticos e desfiles, tá, pessoal? Então é uma situação que tem uma aglomeração de pessoas ali e você deve reduzir a velocidade antecipadamente antes de se aproximar destas aglomerações. Ou seja, deixar de reduzir a velocidade de forma compatível, e essa velocidade compatível quem vai dizer é o agente de trânsito, não tem um valor específico, é o agente de trânsito que vai mensurar a situação, tá? É que configura infração de natureza gravíssima. As demais, tirando o inciso 14, são graves, tá, pessoal? Por exemplo, nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito mediante sinais sonoros ou gestos, ou seja, se você não reduz de forma compatível a velocidade ao se aproximar do agente de trânsito, você configura uma infração de natureza grave. Inciso 3, ao aproximar-se da guia da calçada, meio fio ou acostamento, ou seja, você vai estacionar, vai se aproximar do meio fio, você tem que reduzir a velocidade de forma compatível. Inciso 4, ao se aproximar ou passar por interseção não sinalizada, ou seja, se há um cruzamento, você tem que reduzir a velocidade para garantir a segurança, tá, pessoal? Lembra lá do artigo 27 ou é o 28 do Código de Trânsito que fala que a todo momento o condutor deve ter o domínio do seu veículo. Se ele dirige com alta velocidade, com velocidade incompatível, isso significa que ele não vai ter o domínio do seu veículo, tá bom? Então é tudo interligado, infração de trânsito é interligado com normas gerais de circulação e conduta. Passando para o inciso 5, deixar de reduzir a velocidade de forma compatível nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada, ou seja, não há aí uma divisão, né, na faixa de domínio. Então você deve reduzir a velocidade de forma compatível. Nos trechos em curvas de pequeno raio, tá, pessoal? Curvas que nós comumente, né, e vulgarmente chamamos curvas fechadas, na verdade são curvas de pequeno raio. A velocidade de escape nessas curvas de pequeno raio ela é menor, então eu devo reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, infração de natureza grave. 7, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. Nessa situação tem gente lá, só que tá tipificada essa infração como de natureza grave, tá? 7, 8, sob chuva forte, neblina, cerração ou ventos laterais, né? Ventos fortes, quando houver má visibilidade, é o inciso 10, é o inciso 9. O 10, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, é o 10. O 11, ao aproximar-se de animais na pista. 12, em declive. E 13, ao ultrapassar ciclista.
Todas essas que eu te falei, com exceção do inciso 1, são infrações de natureza grave, com penalidade de multa. Lembre-se que a multa para infrações de natureza grave custa R$ 195,23, tá? Então fica esperto nisso aí. Artigo 220, velocidade incompatível, inciso 1 e 14 são gravíssimas. Esses outros incisos que eu li para você são infrações de natureza grave. Para finalizar o inciso 14, ele diz o seguinte, ó, deixar de adotar velocidade de forma compatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estacionamentos, né? Estações de embarque e desembarque, melhor dizendo, de passageiros, ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Nessas situações, o legislador prevê que a movimentação de pedestres é muito grande, a aglomeração de pessoas, próximo a estações de embarque e desembarque, hospitais, escolas, etc. Portanto, deixar de adotar a velocidade, de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança nesta situação, configura, pessoal, infração de natureza gravíssima, beleza? Artigo 220, velocidade incompatível. 219, velocidade abaixo da mínima, infração de natureza média. Tem excludente o 219? Sim. Se as condições de tráfego ou as condições meteorológicas não forem boas, não tem infração de trânsito, mesmo trafegando com velocidade abaixo da mínima, tá? E a outra situação é se estiver pela direita. De repente a pista de rolamento tem mais de uma faixa no mesmo sentido. Então se eu estou pela direita também não é infração de trânsito, tá, pessoal? Só é infração quando eu atento contra a fluidez, beleza? Então essas situações elas excluem a infração do artigo 219. A infração do artigo 219 é infração de natureza média, trafegar com velocidade abaixo da mínima permitida. E aí eu pergunto a você, qual é a velocidade mínima permitida para a via? Você está cansado de saber que é a metade da máxima. Portanto, se naquela via a velocidade máxima é 60 km, a mínima é 30 km por hora. Se você trafega abaixo da mínima, configura infração de natureza média com penalidade de multa, pessoal. Só não é infração quando as condições de tráfego ou as condições meteorológicas não forem boas, ou seja, não permitam eu desenvolver uma velocidade maior, ou quando eu trafegar pela direita, porque estando à direita eu não atento contra a fluidez, tá bom? Fica ligado nessa dica aí, artigo 220 e artigo 219 do CTB. Valeu, moçada. Forte abraço aí do professor Arilson.